Bom, para quem não me conhece, eu sou a Ana Souza e aqui nesse canal eu tenho como propósito de te ajudar a sair do modo incêndio e ajudar a escalar o seu negócio. Como? Usando projetos, usando processos, usando dados e IA, ou seja, inteligência ligado à tecnologia, tá bom? Bom, gente, no vídeo de hoje, o que eu quero abordar com vocês é o custo invisível do retrabalho nas empresas. Imagina pagar 2 vezes pelo mesmo projeto. Parece um absurdo para você? Talvez seja exatamente o tipo de coisa que está acontecendo na sua empresa. Como, né? Você pode me perguntar. Você paga uma equipe para fazer um projeto, tudo bem? E aí depois você paga essa mesma equipe para refazer todo o trabalho. E o pior, essa conta não chega no financeiro, ninguém acompanha o custo disso. Ela fica escondida e a gente chama isso de retrabalho, custo invisível do retrabalho. E provavelmente esse é um dos maiores vazamentos de dinheiro dentro das empresas que eu conheço, tá? A gente não acompanha isso, até porque isso entra muito num fator que a gente quer muitas vezes esconder aquele retrabalho que a gente teve, o custo daquilo, quanto que aquele projeto foi. E aí quando eu entro em muitas empresas, eu consigo entender que muitas empresas não conseguem falar qual o custo que o projeto teve, porque o projeto ele pode ser vendido por um valor e ele custar outro valor para a empresa. Aquele projeto ele foi lucrativo ou a gente teve perda de dinheiro naquele projeto? Muitas vezes isso vira uma incógnita que a gente não consegue entender como é que funciona. E a maioria das empresas acha que o retrabalho faz parte, né? Refaz a apresentação várias vezes, refaz proposta, refaz requisitos, refaz cronograma, refaz orçamentos, reuniões e até as próprias decisões voltam atrás. Isso me lembra muito uma vez que eu participei de um projeto e eu dediquei 2 dias de trabalho em uma apresentação. E essa apresentação estava exatamente o que precisava para ser entregue. Mas a pessoa que eu estava trabalhando não estava de acordo com aquela apresentação. E essa pessoa, ela virou à noite refazendo aquela apresentação para no final entregar slides muito parecidos com o que eu tinha já criado. E aquilo, eu olhei para aquilo e aquilo, falei assim, caramba, não tinha necessidade alguma. A gente poderia ter ajustado, né? Olha, quero apresentar de tal forma, quero tais cores, né? Porque o conteúdo foi o mesmo. O que mudou foi as cores, os slides, né? O conteúdo acabou sendo o mesmo material que eu já tinha feito. Mas aquilo gerou dentro de mim uma insatisfação muito grande de pegar o meu trabalho e praticamente jogar no lixo, né? Porque eu queria que mostrasse o meu trabalho. E isso daí, quando a gente começa a ver, isso pode acontecer, tá, gente? Dentro de um projeto, isso pode acontecer uma vez ou outra, mas quando começa a acontecer sempre, isso faz parte da cultura. A cultura não é aquilo que tem no quadro das empresas, que é aqui o nosso trabalho de tal forma. A cultura é aquilo que a gente faz todo dia. Eu sempre falo isso no LinkedIn. Se você me acompanha no LinkedIn, você sabe que eu sempre estou falando sobre isso. E aí, o problema é que você começa a construir uma empresa inteira baseada em repetir trabalho. Retrabalho não é um erro operacional, é um erro, não é um erro, é um modelo de gestão. E se você gosta de refazer, tudo bem. Só que tenha isso em mente, que existe um custo invisível por trás disso tudo. Então, o seu projeto, normalmente, ele não vai custar só o que está sendo vendido, né? O que foi orçado para realizar. Ele tem um percentual ali muito maior. Só para vocês terem uma noção de mercado, a gente coloca aí em retrabalho, em erros, de 15% a 20%. Então, isso para quem calcula, para quem acompanha. Quem não acompanha e começa a ter muito tipo de retrabalho, o custo disso vai lá em cima. E muitas vezes você tem uma equipe, né? Eu já vi isso acontecer. Eu entrei em algumas empresas que as pessoas trabalhavam 10 horas por dia. Eram inteligentes, eram comprometidas. E o problema não era esforço. O problema era que metade dessas horas eram usadas para corrigir decisões tomadas na semana anterior. E no final do mês, a empresa parecia extremamente ocupada, mas quase nada realmente de novo tinha sido feito.
O retrabalho nunca nasce de uma execução, ela sempre nasce muito antes da falta de alinhamento. Lembra que eu comentei com vocês sobre esse alinhamento que eu poderia ter feito com essa pessoa desse projeto? Era uma coisa tão básica, tão simples e que resolveria uma dor muito grande. Tanto dela, né, de ter ficado sacrificar tantas horas ali à noite refazendo aquilo, quanto minha também, que passei muitas horas também criando tudo, né? Então, o retrabalho, ele nasce antes, quando o objetivo não está claro, quando ninguém da equipe, né, sabe o que fazer, né, quando não atende, né, quando cada área entende uma coisa ali, né, a gente não consegue atender a expectativa do cliente. Quando os dados são ruins, quando a prioridade muda a cada semana, gente. Tem empresa que, acredite ou não, toda segunda-feira faz uma reunião de liderança e muda a prioridade. E aí o time faz como? Vai seguir quem, né? Qual vai ser a prioridade daquela semana? O que vai ser entregue? Quando ninguém teve coragem de dizer, né, de fazer as perguntas mais difíceis antes de começar. Então, por isso que perguntem, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, que é aquelas frases que entram, né, que dizem que foi fulano que falou, mas a gente não tem certeza. Mas dizem que tem uma frase do Abraham Lincoln que fala que se eu tivesse 3 horas para cortar uma árvore, eu passaria as 2 primeiras afiando o machado. O que é isso? É a necessidade de planejar a atividade. É uma necessidade de um planejamento muito maior do que o tempo de execução. Porque a execução, de fato, é quando a gente coloca em prática tudo aquilo que foi alinhado antes, tudo aquilo que a gente precisou, né? Teve um trabalho imenso ali de planejamento, de acessos, de tudo. Então, a hora da execução é a hora do vamos ver se tudo aquilo que a gente planejou realmente deu certo, né? Então, o retrabalho, gente, ele é só um sintoma. A doença, né, vamos dizer assim, ela começa muito antes. Existe uma causa raiz ali, né? O custo mais caro do retrabalho, ele não aparece na planilha, ele aparece nas pessoas. Porque ninguém gosta, né, de terminar um trabalho que descobrir que ele nunca deveria ter sido feito, ou que ele não foi usado, ou que devia ser de outro jeito, né? Depois de um tempo, o time passa a não acreditar nas prioridades. Ele para de confiar nas decisões, né? Ele começa a entrar num modo que a gente fala que é o modus operandi de apagar incêndio, né? E aquilo, né? Se ninguém tá vendo, ninguém vai usar, por que eu vou fazer bem feito? E quando isso acontece, você perde algo que você não consegue recuperar tão fácil. Sabe o que é? Confiança. Um time que confia no seu líder entrega muito mais, né? E quando não confiar no líder também, confiar na empresa, de quem está na liderança, de quem está acima, né? E isso tudo, gente, vira um efeito dominó. Como assim, Ana? Um efeito dominó? Claro, o retrabalho ele gera um atraso. O atraso gera uma pressão. A pressão reduz qualidade e a baixa qualidade gera mais retrabalho. Vocês verem um ciclo aí? Eu aprendi uma vez que quem não sabe fazer gestão faz pressão. E é realmente isso. Tem muito líder que consegue entregar na base da pressão, não pelo fato da organização em si, né? E aí, sem perceber, a empresa ela tá entrando num ciclo que se alimenta sozinho. Vira, como eu comentei, o modus operandi daquela empresa. Só que isso tem prazo para funcionar, né? Não funciona para sempre, né? E aí existe uma diferença enorme, né, de empresas. Existem empresas que querem se ajustar. As empresas inteligentes ajustam e as empresas desorganizadas vivem refazendo, né? A diferença de uma e de outro é que uma aprende e a outra gira em círculos, né? E toda empresa, ela mede faturamento. Algumas medem lucro. Pouquíssimas medem quanto dinheiro eles desperdiçaram, repetindo o mesmo trabalho. Por que eu bato tanto nessa tecla, gente? Porque todo esse dinheiro, ele poderia ser gasto em treinamentos, ele poderia ser gasto em novos projetos. Às vezes, uma empresa não consegue dar um aumento para um excelente funcionário por conta do custo financeiro. O projeto não foi lucrativo, aquela pessoa está liderando o projeto, ela merecia um aumento de salário e aí não consigo dar porque o projeto não foi lucrativo. Se tivesse esse tipo de cálculo, esse tipo de acompanhamento na empresa, ficaria com uma visão muito mais clara dos projetos que dão lucros ou não, né? Porque tem cliente, por exemplo, que pode te dar mais prejuízo do que lucro,
né? E por que manter esse cliente, né? Então é preciso entender, ter isso muito claro na sua mente. E aquela frase, gente, que eu acho que eu vou falar em todos os vídeos: quem não mede, não gerencia, né? Então você precisa começar a medir, né? Pouquíssimas empresas medem quanto dinheiro desperdiçam repetindo aquele mesmo trabalho. Tem um índice que eu quero muito falar com vocês também, que é a questão do retrabalho, né? E eu quero compartilhar com vocês porque eu uso muito esse índice, né? Quem já trabalhou comigo sabe disso, né? Que é aquele índice de retrabalho invisível, né? O índice, ele é um indicador que quase nenhuma empresa acompanha. Quanto mais a capacidade do time foi consumida, apenas refazendo o trabalho. Então, é aquele exemplo que eu te dei. Entre 15% a 20% é o padrão de mercado. E isso até eu falo, gente, em qualidade de software. Se você está trabalhando com qualidade de software, qual que é o percentual de bugs que são permitidos, ou então que são não permitidos, mas que são admissíveis? Entre 15% e 20%. Tá? Eu já te falo isso de cara de mercado. Então esse é o padrão de mercado que a gente vem acompanhando aí ao longo de muitos anos, né? Se esse número está muito acima, provavelmente não é um problema de produtividade, tá? É um problema de gestão. E aí a gente precisa começar a entender um pouco mais sobre isso. Eu pretendo gravar mais vídeos para falar um pouquinho mais sobre esses conceitos que eu uso para acompanhar, tá bom? Mas eu quero fazer um teste com vocês. Escreva aqui nos comentários. Na sua empresa, qual foi o último trabalho que precisou ser praticamente refeito, né? Foi feito mais de uma vez, né? Não precisa citar nomes, eu só quero entender qual foi a causa disso, porque eu tenho certeza que muita gente vai perceber que não tá sozinha, que vai se identificar com as minhas falas aqui. Eu compartilho com vocês tudo que eu já vivi ao longo desses 22 anos, tá bom? Gente, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, clica aqui, né, no gostei. Pode se inscrever e me acompanha aqui para mais conteúdo sobre esse. Um beijo e boa semana para vocês.